Em visita aos estúdios da TV O Dia, o Dr. Samir Radar, ele é ex-subprocurador-geral da Justiça e vai fazer a defesa do promotor Eliardo Cabral no processo movido pelo deputado federal Marcelo Castro. Dr. Samir, que argumentos o senhor vai apresentar para defender o promotor Eliardo Cabral no processo do deputado federal Marcelo Castro? Primeiramente, gostaria de cumprimentar o povo teresinense, o povo piauiense, também vocês da Crônica, com quem eu sempre mantive um respeitoso tratamento e que a mim também foi sempre dispensada muita atenção. Quanto ao problema do Dr. Eliardo Cabral, a minha posição é por dois motivos que eu estou interessado na defesa dele. Primeiro, que eu acho que é uma injustiça que ele não praticou nenhum ato punível. E segundo, por ele ser membro do Ministério Público, é a instituição que eu prezo muito e da qual eu sou egresso, então também acho que merece a defesa, não só dele, como também do Dr. Ubiraci Rocha. O senhor acredita que o Dr. Eliardo tenha exagerado nas insinuações em relação a alguém poderoso está envolvido na morte da Fernanda Lages? Eu não acho que houve excesso de linguagem por parte do representante do Ministério Público. Pode ter ocorrido pequenos deslizes. Pelo que eu tenho observado e nos autos também consta, ele fez apenas referências a forças poderosas, que evidentemente, sempre que envolve qualquer pessoa de prestígio político, ou mesmo de prestígio na localidade, provoca reações contrárias. E a especulação também é inevitável. Então, mas eu não acredito que tenha havido dolo ou intenção ou manifestação da vontade do Dr. Eliardo de denegrir a honra do deputado Marcelo Castro. Não acredito que ele tenha cometido nenhum ato punível, não. Dois inquéritos policiais, um da PF e outro da Polícia Civil, apontaram que houve morte violenta, mas não souberam identificar se foi suicídio ou não. Porque mesmo com essas informações, a família da estudante e os promotores insistem em não aceitar essas conclusões. Pelo que eu tenho observado e também numa análise cuidadosa dos autos agora já da menina, né, da pobre vítima, eu acho que a ação do Ministério Público está correta, porque existem indícios evidentes que apontam a possibilidade de ter ocorrido um homicídio e não suicídio. Então, qual é o papel do Ministério Público num caso desse? O principal é de prosseguir na persecução penal para o esclarecimento da verdade. E é isso que eu tenho observado nos dois representantes do Ministério Público nesses fatos. Certo. Em relação à PEC 37, o arquivamento da PEC 37, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? É uma coisa cômica, né? Primeiro, que essa PEC nunca poderia ter existido. Era uma aberração jurídica, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Agora, o que eu acho curioso aí, nesse caso, meu caro repórter, é o seguinte, é que antes, 2 dias antes, a PEC estava praticamente aprovada, com maioria absoluta. Se comentava nos botecos de Brasília, nos bares, nos restaurantes, no Congresso, não tem. E eu participei também como membro do Ministério Público lutando contra. Quando o povo foi às ruas para dizer para que tem limite à insensatez política. Aí o que aconteceu, no outro dia foi aquela barbaridade pelo arquivamento da PEC. Ainda bem, tudo bem, mas se o povo não vai à rua para protestar, legitimamente, democraticamente e com muita convicção, é um movimento que tem muita convicção do que quer, embora tenho eu um pouco de temor à infiltração dos vândalos que praticam atos criminosos e pode ter alguma
pessoa por trás movimentando, então aí realmente é preocupante. Mas quanto à PEC, é evidente, não poderia ter existido. Que é isso, atribuir exclusivamente à polícia a investigação, é um suicídio democrático. É um suicídio democrático. Em outras palavras, eu diria que é um atrevimento uma existência de uma PEC nesse sentido. Você acha que por conta das manifestações essa PEC foi arquivada? Mas é evidente, não é evidente, somente por conta, não foi por consciência dos parlamentares, não. Não tenha dúvida que foi a manifestação popular pesou. E pesou tanto que quando eles já estavam dando como ela aprovada, a manifestação popular era para paralisar o país em protesto contra a PEC. Então aí eles anteciparam para evitar essa deflagração popular. Como é que você avalia essa que já estão propondo agora para o 7 de setembro? Eu não aprecio também não. Eu acho que como está atualmente a legislação constitucional no tocante ao tema, eu acho que é suficiente. Como é que o senhor avalia os recentes embates entre o Congresso Nacional e o STF, onde ambos têm acusado os poderes de interferir um no outro? Esse problema da independência dos poderes e a interferência é um problema próprio da democracia, entende? Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Lá a interferência simplesmente é vedada. O Poder Executivo exerce a sua função, o Legislativo exerce a sua função e cada um, e o Judiciário exerce a sua função, cada um na sua atividade, e muito difícil ocorrer a intervenção. No Brasil e também em Portugal, na Espanha, que a legislação constitucional é mais flexível, então é possível. Agora, eu analiso que, no fundo, eu acho uma bobagem. Porque se o Judiciário pronuncia, ele pronuncia da forma jurídica que ele entende melhor determinado assunto. E pelo contrário, o Congresso tenha os mecanismos de controle dele para também deliberar sobre a matéria que tiver a sua competência. Se houver respeito de competência tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo, não haverá motivo de entrar em choque. E esse choque é um pouco aparente, sabe? Mais é produto da imprensa, porque os poderes mesmo, eles acabam se acomodando, usando aqui uma expressão bem nordestina, no andar da carruagem é que as abóboras se acomodam. Quanto a esse aspecto é que eu vejo o andar disso aí. Certo. E o STF fez certo ao declarar válida a união estável entre casais do mesmo sexo, mesmo isso não estando previsto na lei? Eu acho absolutamente válido. É democrático. E os países das maiores culturas jurídicas estão adotando. Está aí a França, que é pioneira na matéria, outros países, outras organizações constitucionais democráticas. Não vejo que motivo há para não. Não existe, não precisa haver previsão legal. A verdade é que a lei é a mesma coisa, se você me permite uma incursão um pouquinho maior, quando do divórcio. O Brasil foi um dos últimos países do continente a adotar o divórcio, com os argumentos mais estúpidos, pseudo-moralistas, e todavia veio o divórcio, que o divórcio ia acabar com a família brasileira, e o desquite era muito mais problemático. O desquite, que era a situação anterior ao divórcio, criava uma série de problemas para os nubentes e também para os filhos. Veio o divórcio, não aconteceu nada, a família continuou intacta e tem que continuar. Os filhos foram melhores protegidos. Então, quanto à união do mesmo sexo, parece-me na mesma batida, na mesma trilha. Eu não vejo o que isso vai afetar a ordem social, a paz social. Pelo contrário, é uma manifestação afetiva, é livre, cada um tem direito de fazer a sua opção, ninguém tem direito de interferir, nem o Estado. Então acho correta a manifestação no sentido da legalização da união
homossexual. O que é que tem o brasileiro tem essa reticente em relação a essas questões? Aí é mais profundo, né? Porque a nossa colonização teve influência portuguesa, holandesa, francesa, desde o nosso descobrimento. E também o papel da Igreja Católica é muito preponderante. Foi o mesmo problema do divórcio. O mesmo problema, a igreja sempre contra, e acabar com o que Deus uniu, o homem não pode desunir, umas coisas que parece que não tem sentido, não tem lógica. É que a gente parece um país aparentemente liberal, né? Exatamente, entende? Diante dessas... Então, o porquê são esses pseudos valores. Aí vem também, eu uso essa palavra pseudo-moralista porque eu tenho ojeriza de pseudo-moralista. Quando eu atuava como Ministério Público, como Subprocurador-Geral da República, eu procurava ver, quando havia um excesso de pseudo-moralista, normalmente aquela parte não tinha razão na demanda. É uma parte falsa. Até na formação dos filhos, o pseudo-moralismo dos pais é prejudicial. Doutor Samir, em relação à reforma política, como é que o senhor avalia? A reforma política sempre foi a grande preocupação do país, dos políticos e de todos os brasileiros. O que eu vejo é que sempre que se fala em reforma política, roda e acaba ficando no mesmo lugar. A reforma política, ao meu ver, teria que começar já por uma educação política dos próprios partidos, da purificação dos partidos, de apresentar bons candidatos, de a justiça eleitoral ser mais célere, mais rápida, a própria justiça proporcionar aos candidatos em igualdade de condições, as condições econômicas da propaganda, para evitar os cartéis, para evitar a preponderância, a influência do poder econômico das eleições. E, a par disso, eliminar certas coisas que são fáceis. Eu não vejo eles falando no voto distrital, que eu acho uma coisa muito válida. Pode ser que deve ter alguém tentando. E toda vez que vai instituir o voto distrital, aparecem muitas coisas. Eu acho que o voto distrital é um passo importante. O fortalecimento dos partidos com a apresentação de bons candidatos é outra coisa. Outra coisa que agora não é propriamente na reforma política, mas faz parte do processo eleitoal. Para que esse absurdo da obrigatoriedade do voto? As nações mais adiantadas já não adotam. O próprio Estados Unidos da América do Norte, que é uma nação altamente desenvolvida, tanto intelectualmente quanto materialmente, não adota. A França não adota. Então, por que nós adotamos? Essa é uma questão, um questionamento que sempre me encabulou. Aí fala, se não adotar a obrigatoriedade, o brasileiro não vai votar. O brasileiro adora votar. O povo vota corretamente. Essa estupidez que o povo não sabe votar é balela. O povo sempre vota bem. O maior absurdo que se cometeu na história política do Brasil foi quando teve aquele movimento militar, lamentável, por sinal, lamentável, de 64. O povo não sabe votar. Onde é que eles arrumaram isso, eu não sei. Então nós não vamos tirar a eleição. Uma solução boa, democrática, né? Não, o povo não sabe votar, nós vamos tirar, eliminar, suprimir as eleições. E quem passou a votar? Eles mesmos. Ora, se você está num grupo, você vai votar em alguém, eu vou votar em você, que é meu amigo. Ou o outro vai votar no parente, outro o industrial, quem vai favorecer a indústria dele. E esse foi o grande erro de 64. Então essa obrigatoriedade do voto é lamentável. E também talvez não teria o voto protesto, né? Que tem muita gente que vota protestando. Exatamente. Agora essa balela que o povo... tanto é que tem a isenção, a não obrigatoriedade para os maiores de 70 anos. Sabe qual é o índice de comparecimento das urnas dos maiores de 70 anos? 98%. Para que essa obrigatoriedade? Agora eu vou responder, ao meu ver, por quê?
Isso aí da herança dos antigos coronelismos, não é coronelismo do Nordeste, não vamos confundir. O coronel, não. Coronelismo político que existe no Rio Grande do Sul, existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, existe também no Nordeste, existe no Norte. É o coronelismo político, porque eles querem obrigar a se elegerem achando que as pessoas que têm pouca instrução, sendo obrigadas a votar, vão votar neles através da força do dinheiro. Então, por isso é que não cai essa obrigatoriedade do voto. Então, é uma coisa que eu não seria uma reforma política isso, mas é um passo a mais para modernizar nosso processo eleitoral. Diante das atuais manifestações, elas vão ter peso aí nessa reforma política? Pode ter. As manifestações populares, de repente, surgiu de uma forma tão bonita, tão democrática, agora é perigosa. É perigosa, a infiltração é perigosa. Então, se tiver alguma tendência, algum grupo, digamos, vamos usar um termo já um pouco superado, mas é real, uma tendência fascista de bagunçar o sistema dominante, então por aí é perigoso. Mas fora daí é maravilhosa essa manifestação. Tanto que os próprios manifestantes, aqueles autênticos, eles querem afastar os vândalos disso. Deixa a nossa manifestação prosseguir pacificamente. É como eu vejo. Doutor Samir, para encerrar, o que o senhor acha que vai acontecer no caso Fernanda Lages? Esse desfecho é de difícil prognóstico. Eu estou muito mais preocupado. Eu acho que ela deve prosseguir as investigações. Não é motivo ainda de parar. Embora tenha limitação por parte do Ministério Público, da polícia, eu acho que tem que se apurar a verdade, envolvendo quem quer que seja. E é lamentável, isto é importante se falar, é a minha tese, que já da outra vez que eu estive aqui, eu já defendi perante a imprensa e perante todas as pessoas que convivem comigo. Essa mania no Piauí de o acusador passar a ser réu. Sempre foi uma constante isso aqui. Se tem qualquer interesse, qualquer força oculta do outro lado, o promotor que está cumprindo a sua função, a sua obrigação, tentando achar a verdade, e é o papel dele, se inverte. Aí ele passa a ser réu. E nesse caso da menina, da lamentável vítima, que os dois promotores estão agora com processos contra si, um administrativo e o outro penal. E é esse o meu motivo da participação nesse caso, que eu acho que é tempo no Piauí de se acabar com a história de acusador passar a ser réu. Acusador é acusador, ele tem que ter ampla liberdade de trabalhar. Se ele tiver excesso de poder, tem outros mecanismos para excesso de poder, ou negligência, ou interesse oculto, tem outras medidas para serem aplicadas. Agora, simplesmente transformar acusador em réu, isso que eu me oponho e não acho que é uma posição correta. Ok. Doutor Samir, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Boa sorte aí no caso do doutor Eliardo. Muito obrigado. Se Deus quiser, será aplicado justiça ao fato.